No vídeo de hoje você vai conhecer algumas fases importantes da montagem de uma estrutura metálica, desde a fundação até sua finalização. Então esse vídeo é para você que quer conhecer mais sobre esse sistema construtivo. Vamos para o vídeo! O processo de montagem de uma estrutura metálica envolve a junção e o encaixe de várias peças, cujos nomes no primeiro momento pode parecer um pouco confuso. À medida que avançamos na montagem de uma estrutura metálica convencional, nós vamos identificando cada elemento e o que eles representam. A montagem do esqueleto começa pela base, onde posteriormente as colunas vão ser fixadas à fundação. As colunas se fixam à fundação de concreto por meio de chumbadores, que são geralmente fornecidos pelo fabricante da estrutura metálica e são entregues para o empreiteiro responsável pela concretagem, para que ele faça a instalação. Para garantir o espaçamento adequado entre os chumbadores na fundação, o fabricante da estrutura metálica deve fornecer uma chapa fina com a furação gabaritada e os chumbadores prontos para serem concretados na obra. Os chumbadores possuem tamanhos e formas diferentes. O modelo apropriado é indicado pelo engenheiro responsável pelo cálculo da estrutura metálica. Por estarem embutidos no concreto, a etapa de instalação dos chumbadores ela é crítica e deve ser muito precisa, já que ele não pode ser reposicionado ou movido uma vez que o concreto já está endurecido. Se a instalação dos chumbadores for feita errado, isso significa que o restante das peças não vai se encaixar durante a fase de montagem dos pilares. Uma vez que os chumbadores estejam locados e o concreto da fundação esteja curado, o montador pode iniciar o trabalho de montagem da superestrutura. Este processo começa pela instalação das colunas. Durante a montagem inicial, as colunas são montadas de uma forma a permitir um ajuste, tanto de nível quanto de prumo. Essas colunas elas podem ser de diversos tipos de perfis, entre eles perfis HP, perfil I, perfil tubular, de seção retangular ou circular, entre outros. As peças chegam na obra avulsas ou em conjuntos pré-definidos, e a montagem segue até que toda a estrutura esteja na sua posição correta, geralmente utilizando parafusos e alguns tipos de ferramentas auxiliares. Nos projetos de estrutura metálica, os perfis eles são identificados geralmente com a marcação, que representa em geral o tipo de perfil, tamanho físico e a espessura do material que está sendo usado. No caso de um perfil HP 250 por 62, por exemplo, o HP é o tipo de perfil, um perfil de série H, 250 é a altura do perfil e o 62 é o peso por metro linear de perfil. Cada peça metálica ou conjunto de peças é identificado com marcas de acordo com o projeto de detalhamento de fabricação e montagem. Na maioria dos projetos há muitas peças diferentes sendo utilizadas, então essas marcas elas são imprescindíveis para uma boa organização, tanto de fabricação quanto de montagem. Após a finalização da montagem da estrutura principal, que consiste de colunas, vigas, contraventamentos e as suas conexões,
é iniciada a montagem da estrutura metálica secundária, como por exemplo sistemas de terças de cobertura industrializados e sistemas de fechamento, assim como sistemas de fachada, tudo a depender do tipo de cada projeto. Outra etapa interessante em alguns projetos de estrutura metálica é a instalação de steel deck, que é uma forma de metal corrugado instalado sobre as vigas metálicas. O steel deck ele trava as vigas lateralmente durante a fase de concretagem e ele serve de plataforma de trabalho, e após a concretagem ele torna a camada que está acima da viga como uma camada de concreto que é solidária ao trabalho misto ali da viga metálica com a camada de concreto através dos conectores de cisalhamento, transformando a viga numa viga mista. Para finalizar a montagem é feita a verificação de torque dos parafusos, bem como a conferência de alguns acabamentos. E ainda assim, se em fase de projeto foi especificada uma proteção contra incêndio, essa proteção contra incêndio deve ser aplicada. Eu vou deixar aqui um link de uma proteção sendo aplicada em uma das obras que nós projetamos para que vocês possam acessar. Estes são alguns detalhes básicos de uma estrutura metálica para que vocês possam ter uma ideia e comecem a formular questionamentos com base nesse tipo de estrutura e nesse tipo de obra. Um grande abraço e até a próxima.